Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 20, nosso encontro marcado toda quinta-feira às 11 da manhã aqui nesse perfil. Vou esperar vocês começarem a entrar. Já estou aqui olhando para mim e refletindo. Preciso cortar esse cabelo. O cabelo já está longo. Bom dia, pessoal. Estou esperando vocês começarem a entrar para a gente começar a nossa conversa de hoje, nossa live de 20. Vamos manter em 20 hoje? Nossa meta. Toda quinta-feira a gente tem essa meta, né? Um dia a gente chega lá. Um dia a gente alcança a nossa meta. Sejam todos muito bom dia. Bem-vindos. Bom dia. Good morning. Tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar como ser uma péssima professora. Vou trazer aqui uma lista de coisas que você pode fazer se você quiser ser uma professora ignorada, sobrecarregada, esquecível. Ninguém vai te recomendar. Eu vou te trazer aqui a receita. Como ser uma péssima professora. Vamos todo mundo entrando pra gente começar a nossa conversinha de hoje. O que eu faço? Corto o cabelo ou não, gente? Fala pra mim, quando vocês estão entrando aí. Tô achando longo. Eu juro que eu tô achando. Eu gosto do cabelo mais longo que esse. Mais uns 3 vezes aqui, ó. Já dá uma melhorada. Você vai ver mais pra cá. Assim, ele já começa. Meu cabelo é muito pouquinho. Aí começa a ficar ralinho. Passada a nossa introdução, vamos embora começar o nosso bate-papo de hoje. Gente, esse tema eu queria conversar com vocês porque a gente está sempre pensando, né? Como é que eu posso ser incrível? Como é que eu posso ser uma ótima professora? Como é que eu posso trazer muito resultado para os meus alunos? Para que eu possa crescer o meu negócio? Para que eu possa viver das minhas aulas particulares? Estamos sempre questionando, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso evoluir? Mas muitas vezes você olhar para coisas que você deveria evitar fazer, você olhar para coisas que você não deveria fazer, já é um ótimo caminho para onde você quer chegar, para o resultado que você quer ter, que é justamente a gente evitar certos erros, tá? Eu acredito que a gente já conversou muito sobre vários desses erros aqui. Eu trouxe para vocês 4 pontos para a gente avaliar de erros que a gente já conversou, como eu já falei, né, em outros encontros aqui, em outras lives, sobre esses pontos que fazem com que você não consiga entregar um bom resultado. São pontos que fazem com que o seu aluno não perceba o grande valor, né, a diferenciação das suas aulas particulares. Por isso a gente vai começar a falar sobre esses 4 pontos, que são coisas que atrapalham muito a nossa jornada. Olhando para ele, eu diria que estou olhando aqui, estou relendo para ver. Eu diria que eu já cometi todos eles. Olhando aqui, eu diria que eu já cometi todos esses erros. Pode ser que você também, porque são erros bem comuns, principalmente quando a gente está começando, tá? O primeiro deles, e eu acho que é um clássico, mas é um erro que todo mundo comete, normal. O motivo da gente cometer esse erro é que a gente quer se manter na zona de conforto, né? A gente quer se manter numa zona de segurança. Então, quando a gente começa a dar aulas particulares, começa ali a ter os nossos primeiros alunos, é normal que no começo, como é tudo novidade, né? Você é a primeira vez que você está ali sendo a cara do seu negócio, sendo o rosto, sendo a sua marca, captando alunos seus, né? Se você não está mais trabalhando em nenhum curso, em nenhuma escola. E aí, a gente quer ficar mais seguro, né? A gente quer diminuir os problemas que podem surgir. O primeiro deles é a forma que você dá a sua aula. Então, normalmente, a gente começa, né, a dar as nossas aulas particulares replicando a forma como a gente foi treinada ou a forma como a gente deveria dar aula em um determinado lugar. Não significa que, nossa, todos os lugares ensinam mal, ensinam ruim, e eu vou ensinar muito melhor do que tudo isso. Não é isso. Mas é que quando você somente replica porque aquilo ali é a sua zona de conforto, é a sua zona de segurança, isso te coloca no lugar de que você está abaixo exatamente do ponto em que os alunos precisam que você esteja quando você é uma professora autônoma e a pessoa te contrata para dar aulas particulares para ela. Vou te dizer por quê. Nossa frase mantra sempre foi: os alunos, eles não te contratam por conta do conteúdo, eles te contratam por conta da sua tomada de decisão. Se você não tem segurança para tomada de decisão nem nas suas próprias aulas, se você não tem segurança para tomada de decisão, nem na forma que você vai preparar o material, isso já te coloca como uma pessoa insegura.
Professoras inseguras são professoras que não têm força para tomar de decisão, então isso vai repercutindo em todo o seu negócio, porque você não consegue mostrar valor para o seu aluno não consegue sentir segurança em você. Isso atrapalha a forma como esse aluno te vê, isso atrapalha as indicações desse aluno, isso atrapalha a sua produção de conteúdo, isso atrapalha a forma que você se expressa para o mundo, para as pessoas que te acompanham. Então, se você não consegue ter segurança na tomada de decisão de algo simples, como a sua forma de dar aula, a sua forma de preparar o material, a sua escolha de plataformas, se você, para algo que é tão basilar, você precisa se apoiar em metodologias ou se apoiar em treinamentos que você teve antes, somente porque aquilo te dá segurança e não porque você de fato compactua metodologicamente com aquilo, isso já é um erro que provavelmente vai te trazer mais problemas mais para frente. Como eu falei, geralmente quando a gente começa, a gente vai procurando o que é mais seguro, né? Então, se você nunca teve uma experiência de escola, você provavelmente vai pegar um livro e você vai seguir aquele livro ali cegamente, toda atividade que tiver ali, você vai seguir ali. À medida que a pessoa for tendo dúvida, você vai tirando as dúvidas, mas você se mantém naquilo que é seguro. Se você veio de algum lugar que nesse lugar disseram que você tinha que dar aula desse jeito, disseram que você tinha que avaliar o aluno desse jeito, disseram que você tinha que preparar o material desse jeito e você foi treinado dessa forma, e você replicar isso somente porque você não tem segurança de mudar, somente porque você não tem conhecimento metodológico suficiente para mudar aquilo ali, porque você fica pensando assim, nossa, se eu pular isso daqui, se eu mexer nisso daqui, se pode ser que o negócio desande, então eu não vou mexer. Isso já te coloca numa posição de um professor, de uma professora insegura. Professores inseguros não tomam as melhores decisões. Professores que não tomam as melhores decisões não são os professores mais valorizados do mercado, porque você não vai conseguir guiar o seu aluno da melhor forma. Você não vai conseguir dizer o que é que ele tem que fazer. Então, esse é o primeiro erro. Ensine, se você quer ser um péssimo professor, ensine exatamente da forma como te disseram que tinha que ser, em um determinado lugar que você recebeu o treinamento. Se você recebeu um excelente treinamento, você compactua disso metodologicamente, você tem um pensamento crítico e faz, nossa, isso aqui eu realmente vou trazer para as minhas aulas, vou trazer para os meus atendimentos, porque eu sei que isso aqui é por causa de A, B e C, continue, siga em frente. Mas se você não sabe por que que você faz o que você faz, você está com um pezinho na desvalorização. Porque certamente tem outros professores que vão ter uma segurança de direcionamento que você não tem. E essa pessoa vai eventualmente ser mais valorizada no mercado do que você. Segundo ponto, personalize pelo contexto e não pelo estilo de aprendizagem. O que que a gente faz geralmente quando a gente fala de personalização? Não sei se, né, você tem essa insegurança com essa palavra. Então você faz assim, eu vendo aulas personalizadas. O que que isso quer dizer? Quando o aluno chega para mim dizendo, eu quero aulas personalizadas, tananã, o que é que eu faço, né? Eu falo assim, não, você vai me dizer quais são os seus objetivos. Você vai me dizer para que você quer aprender o idioma. Você vai me dizer quais são suas dificuldades. E eu vou preparar aulas dentro desse contexto. Aí aqui é que entra alguns erros. Por quê? O aluno, ele vai trazer o conhecimento dele, de qual que é o objetivo dele. Aí ele vai dizer assim, não, eu sou médico. E aí eu quero aprender o idioma para atuar na minha profissão. Aí você, show. Aí você prepara uma aula, ou você prepara um atendimento, você prepara um acompanhamento 100% mergulhado na área médica dele. Então, as aulas são relacionadas com vocabulário de saúde. Os objetivos, tudo é relacionado, porque ele falou para mim, Amanda, que ele é médico e ele quer usar o idioma no ambiente de trabalho dele. Então, eu personalizo as minhas aulas dentro do contexto. Aí eu tenho um outro aluno que ele é advogado. E aí ele me falou também, olha, eu trabalho aqui na minha empresa, a gente tem um cliente internacional. Quando eu atendo esse cliente, quando a gente atende esse cliente internacional, muitos documentos, né, reuniões e tal, eu preciso estar pronto. Aí eu vou personalizar pelo contexto. Qual que é o ponto aqui?
A gente até conversou sobre isso no Unlock Teaching, né, a imersão que a gente teve na semana passada. Quando a gente pensa dessa forma, a gente coloca a língua dentro de uma caixinha como se ela só acontecesse naquele cenário. Como assim? Meu aluno, ele é médico. Eu só vou preparar a aula de médico. Então, se eu pensar assim, não, vou preparar uma aula hoje sobre viagens, sobre cultura, sobre passeios, sobre hobbies, sobre... Não posso preparar essa aula, porque o meu aluno, ele é médico e eu só vou preparar a aula dentro desse universo de saúde e tal. Só que aí, gente, é o que eu falo até para os alunos. Não existe a não ser que seja realmente um vocabulário muito específico da área da pessoa, né? Mas num contexto geral, quando a gente se comunica, quando a gente forma frases, quando a gente compartilha ideias com outras pessoas, a gente está usando palavras, a gente está usando ideias que podem ser aplicadas em qualquer contexto. Então, tudo que eu estou falando aqui agora poderia ser aplicado, adaptado para um cenário de saúde, um cenário de direito, um cenário de viagem, para um cenário de hobby, para um cenário língua, ela não é feita para um cenário. É isso que eu quero que você tenha em mente. Calma, que eu ainda vou entrar no detalhe da personalização aqui. Então, tenha em mente, língua, ela não é criada, isso aqui existe só nesse cenário. Por quê? Quando a gente fica nessa forma, principalmente dependendo do nível do seu aluno, você vai estar direcionando a pessoa para um lado que ela precisaria de coisas mais gerais, mais base, mais que abranjam mais qualquer cenário da vida dela. E aí você, não, hoje ela é um aluno intermediário, mas todo o conteúdo da aula é só vocabulário de saúde, só vocabulário. Então, preste atenção no detalhe da personalização, se você está olhando para o contexto da pessoa ou se você está olhando para o estilo de aprendizagem da pessoa. Aí agora vamos entrar. Amanda, mas essa pessoa ela é médica, ela quer aula para o contexto dela. Não vou ter? Vai ter. Então, quando é que eu trago o contexto da pessoa para junto, aqui, para aula? Em situações de produção, que é a quarta etapa, né, do nosso passo a passo ali na preparação de aula. Então, você vai ter exposição, você vai ter a prática controlada. Lá no final, a gente tem um momento de produção. Nesse momento de produção, é justamente quando a pessoa ela vai pegar qualquer que seja aquele assunto que você ensinou na aula e ela vai olhar e pensar, no meu cenário, aqui, no meu ambiente, como é que eu adapto isso? Aí vão entrar aqui vocabulários ou palavras que sejam muito específicas, que talvez sejam necessárias. Essa pessoa é um cirurgião, e aí ela me trouxe uma demanda de que ela vai fazer uma reunião sobre uma cirurgia, né? Enfim, isso aqui você pode trazer esse vocabulário a mais para esse momento da produção. Mas não significa que durante a sua aula inteira você vai, não, o assunto de hoje é só vocabulários relacionados à cirurgia e tal. Por vários motivos. Aqui eu vou trazer dois motivos principais para isso. Primeiro, você tem um atendimento personalizado. Imagine quão insustentável é você que tiver, sei lá, vamos colocar aqui que você tem 10 alunos. Cada um dos seus alunos é de uma profissão completamente distinta do outro. Imagina você tendo esse grau de preocupação no detalhe ali para 10 alunos. Eu estou colocando 10, imagina 15, 20. Ou você vai colocar o preço da sua aula lá em cima, bem específico, bem particular. Semana passada eu fiz um processo de mentoria, né, com as irmãs que são professoras de francês e elas me trouxeram exatamente essa demanda. Elas têm atendido muitos médicos de uma especialidade específica, se eu não me engano, eram dermatologistas, porque esses médicos estão indo fazer uma especialização na França e eles precisam de algo bem específico para passar nessa prova e tal. E aí elas me trouxeram que elas estão atendendo um monte desses médicos, um foi indicando outro, um foi indicando outro. E aí eu perguntei para ela, olha, como que é a preparação dessa aula? Você precisa mergulhar em um assunto específico para você preparar essa aula? Aí ela me disse, nossa, muito. Eu tenho que fazer pesquisa. Às vezes eu vejo até conteúdo científico. Eu perguntei para ela, é uma aula que dá mais trabalho para você produzir? É uma aula que você precisa dominar coisas que, obviamente, você não domina, porque você não é médica, mas você precisou ir ali pegar aquele conteúdo, personalizar. Você precisa fazer isso? Sim, preciso. Eu falei, tá, então esse grupo de médico, se você pegar um médico nesse cenário, ele tem a mesma mensalidade, o mesmo pacote, o mesmo atendimento de uma pessoa que chegou para você e disse que quer só aprender o idioma ali de forma geral. Eu falei, tá, mas você tem
10 vezes mais trabalho aqui do que aqui, não é? É. Então a precificação não pode ser a mesma. O pacote que você está oferecendo não pode ser o mesmo. Então, se o cenário for tão específico a esse ponto, você precisa ter um pacote diferente. Você precisa ter um atendimento diferente, porque não vai ser sustentável para você, enquanto autônoma, enquanto ser humano, atender essas pessoas com esse grau de detalhe, fazendo e tendo uma entrega e tendo um mesmo pacote financeiro de outras pessoas que não têm esse grau de detalhes. Então, se for algo tão específico como esse exemplo aqui, você vai precisar ter um atendimento mais personalizado e você vai vender isso como dessa forma. Olha, é um trabalho mais minucioso, em que a gente mergulha, em que a gente tem exemplos, em que a gente às vezes até lê material científico e tal. Então, a gente tem um atendimento e é um pacote mais diferenciado. E aí você vende diferenciado como sendo diferenciado que ele é. Se não for isso, você precisa ter situações gerais da língua e a pessoa, no momento da produção, ela vai usar aquilo ali, o que ela aprendeu em aula, dentro do cenário dela. E aí você consegue manter isso para você não cair dura no chão no final do mês, porque você está exausta em burnout de tanto atender a. Não, mano, porque eu vendi aula personalizada. Então eu preciso. Você não vai dar conta. Você vai ficar muito cansada, vai entrar em parafuso aqui e você vai acabar cada vez mais diminuindo, caindo o seu rendimento enquanto professora, se você não tiver esse ajuste, tá? Terceiro ponto é justamente o nosso campeão de evasão. A gente sempre conversa sobre ele aqui. O campeão de evasão dos alunos particulares, que é a não avaliação. Falando aqui, nesse ano eu peguei uma aluna de nível C2 na área de TI. Ela já domina o inglês e TI. E ela exerce cargo na área de liderança em TI. Então, veja, né? Uma pessoa que já tem domínio, mas ela quer agora algo voltado ali dentro da área dela, dentro do cenário do mercado dela. Quanto que você vai precisar mergulhar nisso, né? Para preparar essas aulas? Realmente humanamente inviável. Exatamente. Gente, vamos falar agora de avaliação, né? O que acontece? Esse gente, eu acho que a maioria dos professores que a gente atende, assim, disparado. Esse é o quesito que as pessoas mais, é, como é que fala, gente? Negligenciam. Mais negligenciam. Que é uma estrutura de avaliação coerente. Ter um relatório, ter um modelo, saber fazer essa avaliação. Por quê? Você não vai ser vista. Como que você é vista como uma boa professora, como um bom professor? Qual que é uma avaliação rápida para a gente dizer que qualquer coisa presta? Qualquer coisa que você for comprar, qualquer serviço que você for comprar, um objeto, qualquer coisa. Qual é a sua avaliação para dizer se aquilo ali presta, para dizer se aquilo ali é bom? Qualquer coisa. Ele traz, ele cumpre o resultado que ele prometeu. Isso faz sentido para vocês? Qualquer coisa que você consuma, você vai dar uma opinião positiva, você vai dizer isso aqui é bom. Se ele cumpre com aquilo que ele se prometeu a resolver. Então, se eu vou numa manicure, o que é que faz eu dizer, nossa, essa manicure foi incrível, recomendo ela para todas as minhas amigas. Ela pintou bem, ela não tirou nenhum pedaço do meu dedo, ela soube fazer, limpou direito. Quando eu olhei, a unha estava organizada, estava bem feita, estava limpa. É porque ela é incrível, extraordinária, maravilhosa, está fazendo algo que ninguém faz? Não. Ela cumpriu o que se promete, que é ter entregar ali uma unha bonita, uma unha bem feita, uma unha organizada. Dentro do nosso cenário, o que é que você promete? O que é que você promete quando você vem de aula de idioma? Você promete, né? Sua promessa é que aquela pessoa vai falar aquele idioma, ou vai entender, ou vai dominar aquele idioma. Isso é o que se espera. Qual é o termômetro que vai fazer com que o seu aluno ele sinta, nossa, isso aqui está cumprido, comprometido. Não é porque a professora é legal, não é porque ela é pontual, não é porque a aula dela é divertida, não é porque o assunto foi muito bom, não é porque a gente assistiu um vídeo super interessante que eu fiquei a semana inteira pensando no vídeo. Nenhum desses pontos, nenhum desses aspectos vai fazer com que o aluno pense, nossa,
está cumprindo com o seu papel. Porque quando ele te contratou, ele não estava pensando em diversão, ele não estava pensando em ser legal na terapia, muito simpática. Ele estava pensando em ter um determinado resultado. Se você não mostra esse resultado, como é que esse aluno vai fazer esse match? Ou seja, ele não vai te qualificar como uma boa profissional, como um bom profissional, se ele não visualiza qualquer tipo de resultado, qualquer tipo de evolução. Às vezes, tem uma coisa ali, o que acontece? Às vezes o aluno, ele vê, né, que o professor trouxe coisas e ele coloca a culpa nele, isso é bem comum. Então ele fala assim, nossa, minha professora era super legal, super gente boa, trazia muita coisa, mas eu não aprendi porque eu não fiz a minha parte. Eu não aprendi porque eu não... Ele tem essa consciência. Então não necessariamente ele vai dizer, eu não aprendi por conta da professora. Não é isso. Ele às vezes vai dizer, eu não falo tão bem porque eu não participei do jeito que eu devia participar, porque eu não fiz a atividade do jeito que eu devia fazer. Ele tem essa consciência. Mas calcule como é que esse aluno que já gosta dessa professora, que já tem simpatia, como é que ele vai se sentir se unindo a isso ele sente algum tipo de evolução. Amanda, como é que eu vou mostrar evolução para um aluno que não faz nada? Qualquer pessoa tem algum tipo de evolução, gente. Qualquer pessoa tem algum tipo de evolução. Eu falo isso por mim, eu sou uma péssima aluna no idioma que eu estudo. E ainda assim eu tenho evolução. Eu não faço nada que deveria ser feito fora da aula. Eu fico procrastinando. Assim, eu me coloco nesse lugar. Mas ainda assim, a passos lentos, cada aula acontece alguma coisa que eu mostro algum tipo de evolução. Seja porque eu reconheci alguma palavra que antes eu não reconhecia, seja porque eu consegui pronunciar alguma coisa que antes eu não pronunciava, seja porque eu lembrei de uma coisa que a gente viu não sei quantas aulas atrás e agora eu lembrei. Qualquer pessoa mostra passos, andando passos, né? Então, como é que eu mostro isso para esse aluno? Eu preciso recuperar tudo isso que eu tenho de prova aqui, e aí eu vou regularmente ter uma estrutura de relatório. Quem é aluno da formação não aguenta mais a gente falar sobre esses relatórios de avaliação. Não somente não aguenta mais ouvir falar, mas sabe a diferença que isso faz na percepção de evolução do seu aluno. Você não perde aluno que está sentindo evolução, a não ser que realmente seja uma força muito maior, alguma coisa muito mais forte que puxou aquela pessoa da aula. Mas você não perde aluno que está sentindo evolução. Então, se você tem uma estrutura de relatório periódico, uma estrutura de avaliação periódica, lá na formação a gente tem os relatórios mensais, o showtime que pode ser feito ali a cada X quantidade de aulas dentro do pacote que você tem. Existe a próprio quiz, uma prova, coisas que você pode criar para mostrar para aquela pessoa grau de evolução. Se você não faz isso, essa pessoa vai sempre entender, avaliar essa experiência de aulas com você como uma experiência de não evolução. Ela pode amar você, te achar legal, simpática, maravilhosa, mas ela vai sempre guardar ali dentro dela uma sensação de não evolução, mesmo que ela bote essa culpa em cima dela mesma. Mas vai ter essa sensação de não evolução. E aí é ruim para os dois lados, né? Tanto para o aluno carregar essa culpa, digamos assim, porque ele fica, nossa, eu sou ó, eu sou bosta, porque eu não faço o mínimo que eu deveria fazer. Mas se o professor tivesse ali mostrando essa evolução, ele conseguiria mostrar pelo menos um, né? E por último, faça tudo no improviso. Isso aqui é um clássico também. Todo mundo que começa dando aula particular, começa com o seu negócio, começa como autônomo. A gente começa tudo no improviso mesmo. Isso é normal, isso é natural. Então, no começo a gente resolve tudo ali no WhatsApp, não tem muita estrutura, não tem contrato. As aulas têm ali aquele formato. Hoje eu uso uma aula de um site, amanhã eu boto um PDF, amanhã eu uso um livro que eu tenho um livro aqui legal. Aí depois eu tenho. Cada aula, cada coisa, cada vez que vai acontecer alguma coisa ali, eu vou fazendo as coisas no improviso. Gente, isso aqui é o maior devorador de resultados a longo prazo. Porque você precisa ter uma estrutura para as coisas acontecerem. Você precisa ter um protocolo para as coisas acontecerem. Então, lá na formação, por exemplo, a gente tem lá na parte de negócios um módulo, que é uma aula que é só sobre sistemas que todo professor autônomo precisa ter. Então, a gente tem
o sistema da parte pedagógica, o sistema da parte de marketing, o sistema da parte financeira. Gente, sem isso aqui, você não sobrevive a longo prazo. Porque o que a gente está oferecendo aqui é uma engrenagem que ela está ali girando. Então, não é somente eu focar numa coisa, eu vou focar somente em captar o aluno. Captei, agora eu faço o que com ele? Como é que eu entrego uma boa experiência para essa pessoa? Ah, beleza, eu estou entregando uma boa experiência para essa pessoa. Vou manter essa pessoa? Ah, tá bom, então eu estou mantendo essa pessoa. Como é que eu multiplico? Como é que eu faço esse aluno que está comigo trazer mais 3? Ah, então eu preciso ter um sistema, uma estrutura de recomendação aqui, já pensado, já articulado, já estruturado. Só que isso vai acontecer quando? Só quando eu estiver precisando de aluno? É uma coisa eventual? É uma coisa no improviso? É uma coisa quando eu estou apagando incêndio? Não. Existe um calendário. Então, de tempos em tempos, eu vou fazer essa ação que vai fazer com que esse aluno mostre resultado, aluno satisfeito, ele vai entrar num sistema de indicação. Esse sistema de indicação vai me trazer outros alunos. Tudo está acontecendo ali organizadamente. Ah, eu preciso ter 10 pessoas trabalhando comigo. Óbvio que não. Nunca tive. Nunca tive. Sempre geri todas as minhas coisas do meu, de aulas particulares, né, quando eu trabalhava 100% só com isso, absolutamente sozinha. Até porque hoje em dia tem, e hoje em dia no mundo de inteligência artificial, que quando eu estava só com isso, nem isso existia. Então, existem sistemas, existem formas, existem plataformas que a gente pode usar para estruturar tudo isso. Mas tudo isso é pensado para que você tenha resultados a longo prazo. Porque senão, meu amor, você vai estar aí chorando porque está perdendo aluno, porque não consegue captar. Ai, Amanda, não consigo captar aluno. Ai, Amanda, mas eu não consigo manter os meus alunos. Aí você vai ser a mesma pessoa que vai dizer por aí: nossa, é muito instável. É muito instável trabalhar com aula particular. Muito instável. Porque não é seguro, né? Hoje eu tenho isso, amanhã pode ser que eu não tenha mais. Se você tem esse tipo de pensamento, eu tenho tranquilidade para falar que você não tem esse grau de organização, que você não tem estrutura no seu negócio. Porque se você tivesse, você teria um calendário de ações, metas mensais, você teria um acompanhamento para ele dizer quantos alunos você está precisando naquele mês, que estratégias você vai usar para atrair alunos para, sei lá, formar uma turma, que é que eu tô, como é que eu faço os alunos que eu tenho me indicarem? Você teria tudo pensado dentro de um calendário, dentro de uma estrutura, e você jamais diria que é uma profissão instável. Jamais. Porque você só diz isso quando você está perdendo. Agora, se você estiver só ganhando, ninguém diz que é instável, né? Ah, nossa, mas eu não tô sabendo onde é que eu boto tanto aluno aqui. Eu já estou pensando, formo turma, será que eu contrato alguém para trabalhar comigo, um professor colaborador, não sei o quê. Esse é o grau de instabilidade que você tem quando você tem esse tipo de insegurança, de estrutura, né? Essa é a instabilidade que você tem, porque você não vai saber o que fazer com essas coisas, com ações. Agora eu chego para a pessoa que tem essas dificuldades e pergunto: poxa, tô com dificuldade de captação, tô com dificuldade de manter. Beleza, qual que é o sistema que você está usando? Como que você tem captado? Como que você tem mantido? Ah, o sistema que eu estou usando é fé e oração. Eu oro todos os dias e espero Deus mandar. Aí realmente vai ficar muito, muito, muito difícil para você viver isso aqui, tá? Amanda, como olhe ao seu redor. Eu tenho certeza que você consegue ver ao seu redor. Se você não conseguir ver ao seu redor, eu convido você para ir aqui no meu perfil, olha lá no meu destaque, vai lá na parte FPI Resultados, clica ali e você vai ver tanto vídeo que nem cabe mais naquele destaque que eu já tenho que abrir outro, de pessoas que estão relatando isso aqui que eu estou falando para vocês, em termos de estrutura, resultado, previsibilidade, ter um faturamento muito maior, viver da sua aula de uma forma confortável, que você não caia no chão no processo, porque você está ali desesperado sem saber o que fazer. Se você quer ser bom mesmo professor, uma boa professora, você precisa investir em ser um bom profissional, um bom autônomo, em saber jogar esse jogo aqui. Senão você vai sempre ser um amador, uma amadora que está apagando incêndio todos os dias e não sabe mais o que fazer na semana que vem. Não, não tem nada planejado na semana que vem. Você não vai durar muito tempo. Mas se você é uma pessoa, não, Amanda, eu quero ter tudo isso aqui, olha, tudo que eu falei aqui. Primeiro erro, não ensine da forma que você foi treinado antes. Qual que é o ponto aqui? Ter segurança pedagógica. Como é que eu tenho segurança pedagógica? Quando eu tenho conhecimento pedagógico. Não tem como ter segurança pedagógica de outra forma. Então, como que eu vou ter conhecimento pedagógico? Quando você mergulhar em
bases científicas, entender metodologia, entender crenças sobre o ensino, entender estudos empíricos e aplicados. Quando você tiver esse conhecimento, você vai dizer, nas minhas aulas, o perfil de aluno que eu atendo, eu vou aplicar isso daqui. Se você não tem esse conhecimento, você pega um livro ali que você comprou da Cambridge, abre na página 15, clica o áudio, manda o aluno ouvir e você está vendendo aula particular, como se fosse uma grande personalização. Mas você não sabe tomar decisão nenhuma. Nenhuma, não tem segurança. Amanda, o segundo ponto, não personalize pelo contexto, personalize pelo estilo de aprendizagem. Gente, estilo de aprendizagem não é aquele negócio de visual, auditório, kinestésica, não é isso. Isso nem existe, nem tem comprovação científica sobre isso. O estilo de aprendizagem é você entender como aquele indivíduo percebe um conteúdo novo e como é que ele, dentro da personalidade dele, vai absorver aquele conteúdo da melhor forma. Tendo essa informação em mãos, é ouro para você preparar qualquer aula que vai funcionar para aquele aluno. É assim que você diz, eu vendo uma aula personalizada. Agora sim, isso é personalização. Por quê? Eu não estou personalizando o contexto, eu estou personalizando o resultado. Eu não estou personalizando o contexto, a aula, eu estou personalizando a experiência. Só que eu só personalizo a experiência quando eu aplico o estilo de aprendizagem dentro de um sistema pedagógico em que a pessoa vai trilhar toda uma jornada que ela sente que ela está evoluindo, o que leva para o terceiro erro. Quando você é um professor péssimo, você nem consegue mostrar ao seu aluno as evoluções que esse aluno tem. Você não mostra. Esse aluno não tem percepção de evolução, porque você não tem relatórios de aprendizagem, você não tem nada que mostre para esse aluno que ele está evoluindo. Aí o aluno, primeira perrengue que ele tiver na vida dele, a primeira coisa que ele vai cortar é a aula com você. Pode ficar tranquilo. Porque lá dentro do inconsciente está dizendo, eu estou pagando, mas eu não estou evoluindo mesmo. Ele vai cancelar as aulas com você. E por último, não faça as coisas no improviso. Porque se você não tiver estrutura, você tem um tempo de vida muito, muito, muito curto aqui. Mas se você tiver tudo mapeado, tudo organizado, no calendário, na estrutura, você certamente vai ter uma vida muito longa, uma vida muito mais tranquila. Vai ter alunos alinhados com o perfil que você quer atender. Não vai ficar passando perrengue para captar. Não vai. Esse perrengue de captação, gente, é um perrengue tão inicial, vocês nem imaginam. Nem imagino. É claramente aquela pessoa que tá achando que captação de aluno é fazer 3 posts no Instagram e esperar a pessoa falar com você. Não é. Existem várias formas muito mais profissionais e de rodar ali de funis que fazem os alunos chegarem até você. Então, assim, toda a estrutura que você precisa levar em consideração para que você não seja uma professora, um professor extremamente amador, extremamente inseguro, extremamente perdido aqui no negócio, que vai acabar tendo uma vida curta nessa jornada aqui, porque outras pessoas vão se sobressair. Toda essa estrutura, certamente, se você estiver inseguro nesse ponto, eu te convido a fazer parte da formação, tá? Lembrando que a formação está com inscrições abertas hoje é quinta, até esse final de semana, com desconto de R$ 400, tá? Depois do final de semana, acho que até sábado. A partir do domingo já volta o valor cheio, o valor normal. Se você não conhece o programa, se você não conhece sobre a formação, só clica lá no link da minha bio, lê com calma, lê os relatos, lê as informações, para que você entenda o poder de um investimento, para que você entenda que você hoje está comprando o futuro que você quer ter em resultados com as suas aulas particulares. Mas você precisa, primeiro, se comprometer com ser um profissional e não ser alguém que está fazendo tudo no improviso. Porque se você faz tudo no improviso, você entra lá nesse espaço do professor que não é um bom professor, definitivamente não é. É isso, meus amores, para o nosso encontro de hoje. Trouxemos 4 pontos aqui. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Fico muito feliz com todo o nosso engajamento aqui nas nossas lives de vídeo, semanalmente, às quintas-feiras, 11 da manhã. Fico muito feliz com a nossa participação. Se você tiver alguma dúvida ou tiver qualquer ponto com relação à formação de professores de idiomas, pode me chamar no direct, a gente conversa. Clica lá no link da bio, aproveita a oportunidade de desconto, porque ela não é sempre, né, do valor cheio. E eu espero que você possa, de fato, levar isso aqui a sério, porque a minha missão é realmente
criar, ter mais professores que levam isso aqui a sério, essa profissão de fato a sério. Um beijo para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma live de vídeo. Tchau, tchau, pessoal.